Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como tratar o hover que a gente tem no calendário, que aparece o popover, né? Assim, a gente passa com o mouse por cima de alguns eventos do calendário e ele disponibiliza um popover para a gente. Em algumas aplicações, eu acho que não é interessante ter o hover, e sim um clique, ou seja, a gente clicar e aparecer esse popover para a gente, tá bom? Então, eu vou mostrar como fazer isso num projeto do Clinic, que é do Builder, né? E como fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho hover, tá vendo? Eu passo, não acontece nada. Agora, se eu clicar, aí aparece um hoverzinho para mim, que nada mais é do que um HTMLzinho que eu criei, e a gente tem a mesma sintonia aí com o popover, tá? Então, foi dessa forma que eu fiz. Por exemplo, eu vou clicar em um agendamento aqui qualquer, e eu poderia agendar, através disso, teria o resuminho aqui, posso colocar planos, eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar demais informações aqui. Mas eu vou mostrar como que eu fiz isso no Builder, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no Builder, o que que a gente precisa fazer? As primeiras coisas que a gente precisa fazer. No agendamento Calendar Form, a gente vai precisar mudar uma classe aqui, que é justamente a classe View. Então, vou mostrar como que eu fiz isso, tá? Na classe View, a primeira coisa que eu fiz foi correr aqui na onde a gente pode editar. Então, deixa eu ir lá no final. Opa, perdão, é na Form View. Aqui, ó, justamente onde a gente vai renderizar lá os títulos, né? Então aqui, ó, no title eu fiz uma mudança, né? Passei o nome ali, isso para ficar dessa forma aqui, tá? E com o agendamento e o horário. Então eu fiz essa rotina aqui. Eu peguei os horários, coloquei um Hzinho ali para ficar igual tá aqui, tá? E, por fim, eu criei um evento, um item no array chamado bloqueio F, que é falso. E eu também criei um evento chamado HTML, que eu vou renderizar uma função que eu tenho lá na minha model. Então, assim, ó, quando eu tenho dentro do event aqui a função render pega esse item aqui, né, e transforma isso. Eu tenho isso através de um método mágico aqui na model. Então, eu estou na model que é do próprio event aqui, que é agendamento. Então, vou aqui em agendamento e lá no final eu criei uma função chamada getPopoverHTML. Então, através desse render aqui, popoverHTML, ele vai chegar a essa instância aqui. Aqui eu estou instanciando um HTML que eu fiz, pegando algumas variáveis e trocando esse HTML. E eu retorno o conteúdo HTML para dentro do meu array aqui na posição HTML. Feito isso, a gente precisa, feito essa modificação aqui na Form View, a gente precisa ter, logicamente, o HTML. Então, eu coloquei o HTML dentro de Resources e está aqui, ó, Popover Agendamento. Então, é um HTML simples, tá? Que tem tudo aquilo ali que vocês estão vendo, que é esse daqui. Tem as abas, tem os detalhes aqui. Eu vou colocar botões aqui para modificar, editar, e vou colocar uma listagem aqui, mas não preenchi totalmente ainda. Mas é isso daqui, ó, profissional, agenda e tal. Aqui é o campo dos botões que eu ainda não coloquei. Tem um HTML, uma funçãozinha JavaScript para fechar ali, que é esse botão X aqui, ó, que quando eu clico nele eu fecho o popover, tá? Que mais que eu posso explicar aqui? Aqui não tem muita coisa, não tem nem muito CSS para estilizar, tá tudo inline aqui, tá? Perfeito. Então, quem vai fazer a mágica de não ser pelo hover e sim ser pelo clique? Aí é onde a gente precisa modificar um JavaScript. Eu vim aqui em lib, include, temos dentro de JS um custom bclinic JS, tá? Que tinha somente essa função. Eu reescrevi a função adiante process popover, passando o parâmetro chamado HTML. Então, aqui na estrutura do Tefu Calendar, eu comentei a linha de clique, tá? Então, no clique não vai mais entrar, por exemplo, se eu clico aqui, não vai mais vir a edição, vai vir o popover. Agora, se eu clico no lugar fora, sim, vem a edição.
Voltando aqui, só que, no did mount, eu criei uma função did mount, quando monta tudo, eu pego no campo que está vindo lá, se é bloqueio, né, se para não por que bloqueio? Porque se eu tiver um bloqueio aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo adicionar um bloqueio aqui. Ah, eu preciso estar com outro login. Se eu tenho um bloqueio na tela, quando eu clico não tem o hover aí nesse caso, tá? E aí eu passo alguns elementos atribuídos aqui pro meu, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aqui quando eu inspeciono o elemento, deixa eu inspecionar ele aqui. Eu passo esse atributo aqui, ó, data original title, para dentro dessa div aqui maior, que é o A, porque aí vai ser no meu evento do A que eu vou fazer o popover ser renderizado, tá bom? E aqui eu rodo adiante processo popover passando esse template. Esse template é aquele HTML que eu mandei por aqui, ó. Esse HTML que eu estou mandando por aqui. Então, isso daqui vai rodar o processo popover. Esse process popover aqui, eu só mudei elementarmente aqui o botão da trigger, que é o clique, tá? Então não vai ser, aqui antes estava hover, então agora vai ser pelo clique, e aí eu estou passando pop count, as coisas normais aqui, algumas coisas que eu mudei. Basicamente é isso. E aí acontece a mágica de você não precisar mais passar o mouse para ver o hover, né? E sim o clique do evento clicar aqui, que vai aparecer o hover. É isso, se tiver alguma dúvida, só falar comigo aí e a gente tenta resolver. Valeu, um abraço.